Ontem, o Senado aprovou a medida provisória do frete, mas uma pergunta ficou no ar. MP do frete. Por que um projeto que chegou à Câmara com um piso salarial de R$ 5.000 terminou sendo aprovado sem esse trecho? Foi pressão do governo? Foi pressão das empresas? Ou houve outro motivo? Poucas horas depois da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, concedeu uma entrevista explicando os bastidores dessa negociação. E algumas declarações ajudam a entender como esse acordo foi construído nos últimos dias. Neste vídeo, vamos ouvir alguns trechos dessa entrevista e principalmente entender o que cada uma dessas falas realmente significa. O que eu quero apresentar para você aqui são os fatos. Eu não vou emitir a minha opinião, mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui no canal. Enquanto a maioria das notícias apenas informou que o Senado aprovou a medida provisória, a entrevista coletiva revelou como essa decisão foi construída. O texto foi bastante modificado em relação ao enviado pelo governo. Esse é um detalhe muito importante. Muita gente imagina que o Senado estava votando exatamente o texto enviado pelo governo federal, mas não. Durante a tramitação, novos dispositivos foram acrescentados na comissão mista e depois na Câmara dos Deputados. Ou seja, quando a proposta chegou ao Senado, ela já era bastante diferente da versão original. A medida provisória que trata do frete no Brasil, dentre outros assuntos, foi substancialmente modificada pelo relator na medida provisória na comissão mista, inserindo temas que não sequer eram tratados no texto principal encaminhado pelo governo federal. Isso ajuda a explicar por que tantos senadores passaram a defender novas negociações antes da votação. Na sequência da entrevista, Davi Alcolumbre revela talvez o principal bastidor de toda essa história. Não desde sempre, e continua sendo a mesma e eu não vou mudar isso. Era que se as lideranças partidárias que estavam, usar um termo, incomodados com o relatório, do ponto de vista do que estava escrito no relatório, não chegassem a um entendimento com todos os atores envolvidos no processo, nós não iríamos deliberar essa matéria independente das manifestações, independente dos desejos de quem quer que seja. Na prática, isso significa que o presidente do Senado preferiu buscar um acordo político antes da votação. Em vez de levar a MP diretamente ao plenário, correndo o risco de rejeição ou de um impasse, foram realizadas reuniões com lideranças partidárias, com o relator e também com representantes dos setores envolvidos. Esse processo pode parecer demorado, mas faz parte da construção dos consensos dentro do Congresso Nacional. E eu acho que eles chegaram a um entendimento com todos os envolvidos, sejam com os empresários, mas muito especialmente com os transportadores, com os trabalhadores que fazem da luta diária de transportar as mercadorias do nosso país, também as conquistas que eles aguardavam nesse relatório. Esse talvez seja o trecho mais interessante da entrevista. Perceba que ele não fala apenas dos partidos políticos, ele menciona empresários, transportadores, trabalhadores e senadores. Isso mostra que decisões importantes sobre transporte de cargas acabam envolvendo diversos interesses. É justamente por isso que negociações como essa costumam levar dias ou até semanas. Depois de ouvir essas declarações, fica mais fácil entender por que o piso salarial de R$ 5.000 acabou sendo retirado. Independentemente da opinião de cada pessoa sobre essa decisão, a entrevista mostra que houve uma tentativa de construir um texto que tivesse condições de ser aprovado pelo Senado. E esse é um ponto que muitas manchetes acabaram resumindo em poucas linhas. Quando acompanhamos apenas a manchete, vemos apenas o resultado. Mas quando ouvimos quem participou diretamente da negociação, conseguimos compreender como essa decisão foi construída. É justamente essa proposta do O Curioso Explica: transformar notícias em contextos, documentos em informação acessível e decisões políticas em explicações que qualquer pessoa possa entender. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de assistir à entrevista do presidente do Senado, você acredita que o acordo foi a melhor solução ou o texto deveria ter sido votado exatamente como veio da Câmara?
Deixe a sua opinião nos comentários e vamos continuar esse debate com respeito e informação. Um abraço e até o próximo vídeo.